A paz do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz que o homem deve estar pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Estaremos analisando os argumentos de Eliú, um jovem arrogante e soberbo. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse último trimestre de 2020 as lições bíblicas da editora CPAD com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A lição de hoje é a lição 11, que tem o tema A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? O texto áureo diz assim: Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó, capítulo 36, versículo 15. Verdade prática diz assim: O sofrimento não deve ser visto apenas sob um aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 32, do versículo 1 ao 4, Jó, capítulo 33, do versículo 1 ao 4, Jó, capítulo 34, do versículo 1 ao 6 e Jó, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 5. Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. Você já é inscrito em nosso canal? Não? Então se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho e compartilhe com alguém, com algum irmão do grupo do WhatsApp, que assim você estará ajudando a levar o ensino da Palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Terminamos o capítulo 31 com Jó dizendo assim: Acabaram-se as palavras de Jó. Aí então a gente pensa assim, bom, agora finalmente Deus vai entrar em ação, vai entrar em cena. E não é nada disso que ocorre. O que ocorre é um jovem que surge do nada na história para falar também com Jó. Mas quem é esse jovem Eliú? Da onde ele veio? Como que ele surge nessa história? Muitas coisas nós não sabemos, mas o fato que Eliú é o único que tem a sua genealogia citada no livro de Jó. Ele não é amigo de Jó, como alguns pensam. Alguns falam que Eliú é o amigo bonzinho de Jó. Nada disso. Esse Eliú, ele vai surgir no cenário, mas ele já estava lá desde o início. Nós vamos ver nos seus diálogos que ele observou tudo, olhou tudo e agora ele vai falar. Ele esperou os mais velhos falarem para ele falar. Ele não é considerado o amigo de Jó porque ele não é citado como amigo de Jó. E ele não chegou junto com os três amigos. Mas o fato é que ele estava ali, presenciou todos os diálogos e ele usa isso para fazer os seus argumentos. Aquilo que nós aprendemos, tudo que você disser vai ser usado contra você. E tudo que Jó disse, seus amigos disse, Eliú, esse jovem impetuoso que vem falando com seus argumentos, achando-se com a certeza de tudo, com a resposta para Jó. Então quem é esse Eliú? Eliú é um jovem árabe, filho de Baraquel. Baraquel significa aquele que Deus abençoou. Ele é um árabe da família dos patriarcas de Rão. Ele era da cidade de Buz, ou seja, ele é um buzita, uma cidade árabe do Médio Oriente. Eliú significa Ele é o nosso Deus. Sabemos que através do significado dos nomes podemos falar um pouco sobre o caráter e conhecer a sua crença. Nós podemos notar isso com Jacó. Jacó, que tinha um significado do seu nome como usurpador, foi mudado com a sua luta com Deus. Então o nome dele, que era de Jacó, para uso, que significava usurpador, se tornou Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então, através do significado dos nomes, nós podemos saber um pouco sobre o seu caráter e até a sua crença. Então, sendo assim, podemos concluir que Eliú vinha de uma família que conhecia o verdadeiro Deus. Já que os três amigos de Jó se calaram, nós vamos notar isso,
ele agora se vê no direito de poder falar. É o que nós notamos no capítulo 32 de Jó, do versículo 1. Começa assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo a seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, e acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Versículo 6. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Então, como manda a tradição, quando os mais velhos estão falando, os jovens têm que ficar calados. Como ele observou tudo, que aqueles amigos, aqueles homens que eram se considerados sábios, não tiveram uma resposta adequada para Jó e convencer Jó que ele estava em pecado, ele se ira, ele se levanta e fala: eu sei a resposta, eu sei o que está acontecendo e agora eu vou falar. Então ele levanta uma ira, vem uma coisa dentro dele contra os amigos de Jó e contra o próprio Jó. Então ele começa esse discurso irritado com todos, contra Jó, porque se justificou-se, culpando Deus, e os outros porque não deram a resposta depois de terem condenado Jó, porque os 3 amigos o tempo todo estavam acusando Jó de vários pecados, como vimos na outra aula passada, né? Então ele vem falando, acusando Jó: você pecou, você pecou, você pecou, então é por isso que você está nessa situação. Então, ele ouviu muito do que os outros falaram, e quando todos desistiram de falar, ele resolveu então falar. Ele fica muito irado só porque Jó, porque ele achava que ele estava do lado de Deus. Ele vai se colocar como um advogado de Deus. Mas ele vai ultrapassar os limites da fala. Por ele ser mais novo, ele permanece calado o tempo todo, pois eles têm mais experiência que eu, são mais sábios do que eu, então ele ficou ali calado. Quando ele viu que ninguém ia falar, ele começou a falar. Então nós vemos no capítulo 32, versículos 7 ao 22, que a sua fala, que ele diz que tem uma inspiração, um sopro de Deus, e que é o único que tem a real sabedoria. Na verdade, Eliú é um jovem místico, muito arrogante, que nós iremos notar isso, e muito impetuoso. Mas ele não usou da sabedoria de Deus para ajudar Jó. Ele vai falando e dá a entender que tudo que ele está dizendo é uma inspiração divina, mas na verdade nada que ele vai dizer vai acrescentar algo a mais do que os outros já falaram. E se nós pudermos falar assim, quem está certo nessa história? A verdade é que ninguém está certo, nem Jó está certo, todos estão errados. Por eles não conhecerem a verdadeira noção, não tinham noção do que estava ocorrendo na área espiritual, eles tinham aquele conceito a respeito de Deus. Então nem Jó está certo em tudo que falou também. Muita coisa que Jó falou está errado, mas as pessoas às vezes falam assim: mas esses amigos de Jó, amigo como esse é melhor nem ter. Mas temos que entender que eles tinham um conhecimento totalmente diferente. Deus veio se revelando progressivamente à humanidade, ao homem. Então o que eles entendiam de Deus era aquilo. E baseado nisso, eles faziam uma defesa. O que tira para nós de prática é que Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de ninguém defendendo ele. As pessoas têm a mania de ficar em debates, discussões. Eu acho isso, eu acho aquilo. E como esses amigos de Jó fizeram, eu acho. E Eliú também ele começa assim: na minha opinião. É a opinião dele. Ele não está dizendo o que Deus realmente fala. Ele não sabe o que Deus realmente pensa e fala. Mas ele acha que ele pode advogar ali Deus naquela situação. Vamos ler o versículo 12 e 13, capítulo 32. Se vocês escutarem um barulho na gravação, são os vizinhos em obra. Glória a Deus por isso. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões,
pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou e não homem algum. Então ele vem falando isso, vocês não tiveram resposta para ele. Você não tem resposta. Aqui nesse início, no capítulo 32, Eliú está falando, ele começa fazendo uma introdução para falar com Jó. Ele começa falando com todos ali, está se referindo ali, se dirigindo a todos. No versículo 14, olha, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei as vossas palavras. O que ele está dizendo aqui? Ele sabe que ele não foi chamado na conversa, é isso que ele está dizendo. Eu sei que eu não fui chamado na conversa. Ele começa com seus argumentos e apesar de não cumprir por completo, dizendo que não vai ser imparcial, que não vai nem entender para um lado, nem entender para o outro, que o negócio dele é com Deus, não é com Jó nem com os 3 amigos, que ele quer ser imparcial. O negócio dele é com Jeová. Então ele começa a dizer que vai ser imparcial, mas na verdade ele não vai cumprir isso. E ele continua ali, dizendo que o compromisso dele é com Deus, no versículo 21, e de que não vai tirar partido de ninguém, o que não é bem assim que vai acontecer. Então ele vai começar a chegar concluir que o entendimento vem, não é pela idade. Ele observa assim, poxa, eu fiquei aqui sentado ouvindo esses 3 homens mais velhos que eu falando, e eles não tiveram resposta, não conseguiram convencer Jó. Então ele percebe, eu sou jovem, a sabedoria não passa só pelos idosos, passa por mim também que sou jovem. Ele chega a essa conclusão. Então ele vai, apesar de ele dizer algumas coisas parecidas com os outros, o seu propósito é um pouco diferente. Ele não vai tentar provar Jó que ele é um pecador, ele não vai tentar fazer isso. Ele vai por um outro caminho mais sinuoso, mas que Jó tinha uma visão errada. Ele vai tentar convencer Jó que a visão que ele está tendo de Deus é uma visão errada e ele vai mostrar isso para Jó. A ideia principal de Eliú é dizer que Deus ele vem disciplinando o homem através do sofrimento para evitar que ele se desvie, para evitar que ele entre no erro e colocá-lo no caminho certo. Essa é a ideia aqui inicial. Ele vai variar seu entendimento. Primeiro no capítulo 33 ele fala uma coisa, daqui a pouco no 34 ele vai falar outra. Ele vai oscilar um pouco na sua linha de raciocínio meio confusa aqui. Então no capítulo 33 do versículo 1 ao 7, nós vamos notar que Eliú é o único dos 4 que se dirige a Jó citando o nome dele. É o que nós podemos notar no capítulo 33, no versículo 1. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Então ele é o único que se refere a Jó, o que é até estranho, porque não só demonstra um pouco de educação, mas só que as pessoas quando se referiam à pessoa naquela época, tinha que ter uma certa intimidade. Então é um pouco meio estranho, que vai tentar convencer Jó que ele está, na verdade, com um orgulho muito alto. Que ele não cometeu nenhum outro pecado como os outros acusaram ele, mas somente o pecado do orgulho é o que nós vamos estudar nessa lição. Então esse jovem ele teve um pouco de respeito, que é muito comum assim, se referindo a Jó pelo nome, chamando Jó pelo nome. Então ele declara que deseja levar tudo a sério, que tudo que ele dizer é sério, que ele, apesar de ser jovem, ele está sendo inspirado por Deus. É aquela pessoa que diz que é muito usada por Deus e que ela é redentora das verdades de Deus. Então ele vem falando que ele não quer falar nada que seja muito indigesto, que ele não suporte, mas que vai passar um conhecimento, que ele tem um coração reto, que ele tem um conhecimento puro de Deus, e para que ele não viesse interpretá-lo mal. Ele vem falando sobre isso. Não é para você ficar com medo. Por que ele fala isso? Porque lá nós estudamos em outras lições, em outros capítulos, Jó vai se referir aos seus amigos dizendo que está sendo esmagado por eles. Então ele fala, não fica com medo que eu não vou esmagar você. Não é bem assim que acontece, mas ele vem se referindo isso logo no início. E aliás, quando a gente fala de paciência de Jó, eu cheguei à conclusão que a paciência de Jó foi suportar todos esses homens falando no ouvido dele. Você vê que ele termina o 31 não falando mais nada, porque já estava cansado de argumentar a sua própria defesa, de se justificar. E esse Eliú, ele é o que mais fala.
ele vai ter 4 discursos, ele fala muito. Olha que chamaram o Jó de tagarela, mas o Eliú, ele supera ele. Então, em Jó capítulo 33, do versículo 8 ao 13, Eliú tinha prestado bastante, a gente pode notar isso, que ele tinha prestado bastante atenção no que foi falado ali naquela conversa. Versículo 8 e 9, na verdade tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras que dizia, limpo estou sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Então ele estava ali o tempo todo ouvindo aquela conversa. Então ele vem falando que Jó tinha dito isso, que ele não tinha nenhuma transgressão, ou seja, que ele não tinha nenhum pecado. Mas Jó não havia falado que ele não tinha pecado, ele não tinha cometido um pecado grave, um pecado que chegasse àquela situação toda que ele se encontrava. Se nós abrirmos a Bíblia em Jó capítulo 13, 23 fala, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Então ele queria entender qual era o pecado, era isso que ele está falando para Deus, qual era o pecado dele. Ele queria uma audiência com Deus, ele queria ser notificado, que Deus falasse a ele, você cometeu esse pecado. Porque ele analisou, nós estudamos isso, ele analisou a vida dele toda e não viu nada de errado para que ele estivesse passando naquela situação. Então, ele não disse que ele não tinha pecado, ele não tinha um pecado que levasse àquela situação, a todas aquelas perdas que ele estava tendo ali naquele momento. Lembrando que Jó ficou meses passando por essa provação. Versículo 10 do capítulo 33 diz assim, eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Ele está repetindo aquilo que Jó disse, aquilo que eu falei logo no início aqui desse vídeo. Tudo que você diz é usado contra você. E tudo que Jó, ali naquele momento de dor, começou a dizer, estava sendo usado contra ele. Então ele está dizendo aqui, olha, que Jó se considerava inocente e que Deus estava usando de ocasiões, de pretexto, e o considerava um inimigo. Então ele repreende Jó nesse sentido, dizendo que Deus é maior do que o homem e não precisa dar satisfação a nenhum homem. Deus não precisa prestar conta dos seus atos. Então ele vai em cima disso aí para poder argumentar em cima do que Jó falou. Então ele continua aqui, né? Continuando, versículo 14 ao 18, aí ele vem falando, ele vem dizendo que Deus fala com o homem de duas maneiras. Temos que entender que estamos estudando o Antigo Testamento em uma época, em um povo árabe, e que o mundo dos caldeus, de várias religiões da sua época, da Cananeia, toda aquela região ali, havia um misticismo. Então, e Deus, e a Bíblia em si, a palavra de Deus que hoje nós conhecemos, Moisés não tinha nascido. Então não tinha escrita, tudo que era aprendido era oralmente. Os pais passavam por filhos e assim, e era uma tradição contar as histórias do seu povo. Então muita coisa eles ainda não tinham a revelação completa. Então eles acreditavam que Deus só tinha duas maneiras de falar com o homem, que era através de sonho e de visões. No entendimento deles, Deus fala através de sonhos e de visões, isso para destruir o seu próprio orgulho e trazer eles para o caminho certo, para que o próprio homem não passe pela espada através dos seus caminhos errados. Aqui o que nós temos que prestar atenção nessa fala é o seguinte, que não precisamos confiar em sonhos, nós que estamos no tempo da graça. Por quê? Porque nós temos a revelação completa da palavra de Deus. Então, não é que Deus não fale através de sonho, porque os sonhos e as visões serviam para alertar, para revelar, e nem todo sonho é de Deus. Muitos dos sonhos são de preocupações, de coisas que nós vemos ou escutamos e nós sonhamos. Nem todo sonho é de Deus, é uma revelação. As pessoas que vivem à base de sonhos têm uma vida muito
conturbada. Por quê? Porque o sonho, se ele for uma revelação, e todo sonho que você achar que é de Deus, que é uma revelação, ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Se não passa, não bate, tem alguma coisa errada, vamos orar. Então, é importante entender isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, a parte A diz assim: porque da muita ocupação vem os sonhos. Então, nós não podemos viver na base dos sonhos. Pessoas que têm revelações e vão profetizando em cima de sonhos. Há de se ter esse cuidado. Mas eles naquela época, esses árabes, eles acreditavam muito nisso. Não que não seja totalmente errado, mas tem que se passar pelo crivo da palavra hoje. Nós temos que passar por esse crivo para poder ver se realmente o que está sonhando é de Deus ou não, ok? E temos que viver pela palavra de Deus, que é o verbo vivo. Eliú acredita que se o homem for suficiente forte na fé, Deus irá suprir tudo na sua vida. Ou seja, se Jó estava passando por aquela situação, é porque a fé dele não era tão firme assim. Então ele veio falando que o homem é disciplinado no leito de dor. O homem é disciplinado no leito de dor, que através do sofrimento Deus quer ensinar algo ao homem. E cita que ocorre o homem, o que ocorre com um homem doente, que é levado a achar comida sem sabor, sem graça, ele perde o apetite, ele emagrece, fica agonizando. Tudo isso é o que Jó está acontecendo com Jó. Ele está falando de uma forma, mas ele está se referindo a Jó, indiretamente jogando ali, sendo sarcástico. Deus está falando através do seu sofrimento, ele está dizendo. O que temos que entender que muitas das palavras, tanto dos amigos de Jó como de Eliú, existem algumas verdades sim, mas o problema é falar aquilo que ele acha que é a verdade no momento errado, na hora errada. É essa a questão. Você está falando numa hora que não é para ser falado. É melhor se calar. Se você não tem algo a dizer que venha levantar o moribundo, é melhor ficar quieto. É por isso que nem todo mundo serve para fazer um trabalho social de estar nos lares orando pelos enfermos. Provérbios capítulo 25, versículo 11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Ou seja, maçãs de ouro em uma bandeja de prata, assim é a palavra dita no momento certo. Tem seu valor, uma palavra amiga, uma palavra que levanta, que te dá ânimo. É isso que significa. Então, no caso de Eliú e no caso dos outros três amigos, eles falaram coisas, disseram na hora errada, no momento errado, porque não estava tendo sabedoria no seu falar. Então ele continua aqui falando, dizendo que quando a vida está se esvaindo desse moribundo, então Deus envia um anjo. E esse anjo que é um anjo que vai conceder-lhe um resgate. O anjo, aquelas pessoas que acreditam tanto em anjo, o anjo vai vir e vai ser o mediador, como Jó estava pedindo, esse anjo. Mas não foi isso que Jó pediu. O Jó pediu um Goel, o Jó pediu alguém que realmente, ele queria realmente que Deus viesse resgatá-lo daquele sofrimento. E não um anjo. As pessoas têm o seu intermediário. Em algumas religiões tem alguns seres aí, algumas pessoas que vão ser intercessores dela. Mas nós sabemos que nós não precisamos disso. E no caso do próprio Jó, ele já cria nisso, que ele precisava do próprio Deus ali para resgatá-lo, para ser esse mediador. Ele acreditava que tinha um mediador, mas não era um anjo. Mas esse Eliú, ele é muito místico. Então, pela crença dele que Deus envia um anjo, que esse anjo é que vai fazer a intercessão por ele, porque ele está num momento de pecado e não tem como falar diretamente com Deus, e Deus está muito acima de nós. Ele não vai ele vai ligar para nós que somos tão insignificantes. Então ele fala sobre isso, e isso ocorre para que o homem se volte para Deus. Então Eliú, para Eliú, Jó, ele poderia não ter cometido um pecado daqueles que os amigos deles haviam acusado, mas ele estava com a soberba, não reconhecendo o seu erro. Essa era a visão que Eliú tinha de um todo.
que ele não estava cometendo determinados pecados que foi acusado pelos outros amigos, mas por não reconhecer, esse era o pecado dele, o orgulho, a soberba. Então, se ele reconhecesse o pecado, ele seria recuperado da sua saúde e, sendo assim, poderá orar a Deus e ter comunhão novamente. A mesma ideia que os outros amigos também falaram para Jó. Continuando aqui ainda, já no final do versículo 31 ao 33, Eliú pede a Jó para ouvi-lo bem. Ele é o que ele diz aqui no capítulo 33, versículo 31 ao 33. Ele vem falando aqui: escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala porque desejo justificar-te. Olha só que homem é esse, ele queria justificar. Se não, escuta-me, tu cala-te. Ensina-te-ei a sabedoria. Olha a ousadia desse jovem, né? Olha a ousadia dele. Como Jó, em todos os outros três, quando falavam, Jó argumentava. O outro, ele falou, Jó se defendeu. Bildade falou, Jó se defendeu. Zofar falou, Jó se defendeu. Agora com ele vai falar alguma coisa. Tem nada para dizer? Não, pode falar. Ele esperou. Não tem nada. Então escuta, senta e aprende. Que agora eu sou o Senhor da sabedoria agora e vou ensinar você e aos demais que estão aqui, mais idade, o que é a verdadeira sabedoria. Olha só que atrevimento desse jovem. Ele começa e Jó fica calado. Jó já estava cansado, eu acho que é isso que eu falo. Eu acho que Jó estava assim, com a paciência dele ali mesmo, assim, ó, não adianta. Ninguém entende que eu não estou em pecado grave para passar o que eu estou passando. Perdi todos os animais, perdi meus 10 filhos, minha esposa também, e vem esse povo todo aqui, em vez de dar palavra de consolo, vem me colocar mais para baixo. Então, mas caso não tivesse resposta, era para ele ficar ali caladinho. Já que ele falou um pouquinho e Jó não falou nada, ele se viu ali, agora eu vou falar mais ainda, é o que mais fala. Então ele começa a falar compulsivamente. Ele começou o seu discurso com uma ira. Aí daqui agora ele começa já a ficar um pouquinho mais calmo, mais cheio de si, porque já que ninguém interrompeu ele fica um pouco mais cheio de si e continua falando. Ele começa a falar de uma forma bem arrogante e tem tanta certeza que o que dizia para Jó era a verdade, que vem falando que Jó tinha realmente que se arrepender desse pecado do orgulho. Eliú, na verdade, está defendendo tudo aquilo que ele entendia sobre Deus. A minha opinião, me ouçam, minhas palavras. Então ele vem agindo como se ele soubesse tudo. E na verdade nós nunca sabemos tudo, porque nós somos falhos. Mas ele acha que ele tem a resposta de tudo, que Deus está usando ele, que tem que ouvir ele. Então ele continua ali nos seus argumentos. E já no capítulo 34, ele vem dizer que Deus governa com justiça. Ele é justo. Verdade. O que nós temos que entender é que tudo que eles falaram não se aplicava a Jó. Havia algumas verdades, mas não se aplicava a Jó. Eles começam a falar coisas e não estão sendo usados por Deus. E no caso de Eliú ainda é pior, porque ele diz que Deus estava falando através dele, né? Então, e a gente tem que entender que Deus nunca é pego de surpresa, tá? Mas nós não conseguimos compreender tudo que Deus faz. Então, mesmo que ele, que é soberano, viesse a explicar, nós não entenderíamos, porque nós não temos compreender Deus na sua totalidade. Nós não temos compreender isso. Isaías 55, versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Nós somos finito, Deus é infinito. Então agora Eliú, ele vem no capítulo 34, ele vai iniciar esse discurso dele, chamando a atenção de todos para ele, chamando a atenção, olhe para mim, né? Que tudo que ele tinha a dizer era de grande valia. Então eles tinham que sentar e aprender, todos eles.
tá? Então, ele ia dizendo que não iria fazer distinção de pessoas, né, entre as palavras falsas e palavras verdadeiras, querendo dizer que as palavras de Jó eram mentirosas, mas pois havia acusado Deus de o punir, sendo ele justo. Temos que entender que por trás de tudo o que ocorreu com Jó está Satanás, né? Então no versículo 13 ele diz assim: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então ele vem falando que o que é direito escolhamos para nós, e o que conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Então ele vem falando em defesa de Deus, né? Em defesa de Deus. E não foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor Jesus, ele não nos ensinou a sermos advogados de Deus. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. Quando as pessoas entram em questões de debater religião, de querer discutir, um mostrar mais do que o outro, a vaidade, o ego, está totalmente fora. Por quê? Porque Deus não precisa de defensores. Deus precisa de pessoas que preguem o Evangelho genuíno. É isso que Deus está precisando. Quando as pessoas começam a querer defender Deus, se perdem na sua arrogância. Eliú comete o mesmo erro que os outros três. No entendimento de Eliú, aqueles velhos sábios, os 3 amigos de Jó, tinha que ouvir as palavras dele, que ele tinha verdades a dizer. Ele tem a certeza que ali ele está sendo realmente tendo uma inspiração ali para falar que ele é o Senhor da sabedoria. Suas palavras lançavam mais luz sobre o sofrimento de Jó do que os dogmas e tradições e o conhecimento acumulado dos outros. Então ele vem jogando isso para todos eles, que ele está ali para clarear todos eles, trazer luz, entendimento a todos eles. Como os outros amigos dependiam das tradições, do conhecimento acumulado, já ele não. Ele dependia da inspiração vinda direta da parte de Deus. Em resumo, ele segue as mesmas acusações que os demais. Tipo assim, por que você não confessa? Mas confessa logo, né? Você é ignorante, né? Na maneira que você fala. Vai e confessa. Indiretamente ele está ali, ou indiretamente não, até diretamente, ele está dizendo isso a Jó. É isso que Eliú vai fazer. E ele continua dizendo que Deus nunca vai fazer o mal, nem perverter a justiça. Verdade? Na verdade, Eliú tem uma visão diferente entre a justiça retributiva e a graça de Deus. Ele tem uma visão um pouquinho diferente dos demais, tá? Ele tem um pouquinho diferente dos demais. Versículo 31 ao 33, ele está dizendo assim: na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu desprezes. Faze tu, pois, e não eu. A escolha que é logo, o que sabes, fala. Então, na verdade, ele acha que Jó deveria sofrer a mais dura prova, porque a sua resposta é uma resposta de um ímpio. Está no versículo 36. Ele vem falando: Pai meu, provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos. Então está chamando Jó de ímpio, que ele tem que ser provado mesmo. Segundo Eliú, Jó estava adicionando transgressão ao seu pecado, a multiplicar as suas palavras contra Deus. Na verdade, Jó queria entender o que acontecia com ele. Ele não estava se voltando contra Deus, mas como ele entendia que tudo vinha de Deus, ele estava achando: nossa, Deus está sendo cruel comigo, porque eu não fiz nada de errado. E isso era uma ofensa para os demais, porque eles não tinham entendimento que o que havia acontecido na área espiritual. Na teologia de Eliú, não há amor, não há misericórdia da parte de Deus. As pessoas sofrem suas consequências, é uma lei retributiva, você planta, você colhe e acabou. Não tem meio termo. Então, esse Eliú que surge do nada, ele tem essa necessidade de falar
falar e não vai acrescentar muito, né, ali nas suas falas para Jó. E por isso que Jó também nem faz força para responder esse jovem. Então ele diz que Deus retribui a cada um segundo a sua obra. Ele vem falando isso. Mas aí tá errado? Não. Mas só que não serve para Jó. Essa questão. É essa questão que nós temos que entender quando estamos lendo esse livro. Que tudo que eles estão falando não se aplicava a Jó. Essa é a grande questão. E ele ainda é pior, porque esse Eliú, ele está querendo se fazer como se fosse a própria encarnação de Deus ali falando, um enviado de Deus. Ele se acha, realmente é um cara que se acha. E ele vem falando do pecado do orgulho, que na verdade Jó está com o pecado do orgulho, que ele tinha que largar tudo aquilo. Então Deus usa a enfermidade como um canal de comunicação entre Deus e o homem, é isso que ele está dizendo. Através do sofrimento, podemos se achegar mais a Deus? Sim. Através do sofrimento, não tem como nós não sofrermos. Isso é inerente ao homem passar por sofrimento na terra devido ao pecado adâmico, o pecado original. Então, há essa legalidade, né? Mas muitas das coisas são consequências, como Davi. Davi pecou. As consequências vieram sobre a casa dele. Nem sempre vai vir diretamente para você, mas a sua vida, os seus erros podem afligir outras pessoas à sua volta. Saul não obedeceu, não quis obedecer, viu tudo se acabar e ainda depois se matar. E assim por diante, nós vamos vendo com grandes homens da Bíblia que também não obedeceram. Então, as nossas atitudes têm consequência, ação e reação. O que nós fazemos pode sofrer consequência para nós ou para pessoas à nossa volta. E é isso que nós temos que aprender. Deus não é mau, Deus é bom o tempo todo. Mas estamos trabalhando na nossa vida aqui nessa terra com o bem e o mal, com Satanás agindo, com Deus agindo e nós agindo também com nossas decisões. Deus jamais age injustamente, por isso contraria a sua própria justiça. É verdade. Deus jamais ele vai agir com injustiça. Aí nós percebemos que o autor dessa revista das lições bíblicas da CPAD, ele não aborda o capítulo 35, né? Ele não vai abordar o capítulo 35, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês, ok? Então no capítulo 35, ele diz que Deus é transcendente, ou seja, ele excede os limites, ele é superior a tudo, verdade? E não é afetado pelo comportamento humano, é o que ele fala do versículo 5 ao 8 do capítulo 35. Se alguém ora a Deus e não obtém resposta, isso é mais uma prova da sua própria impiedade, que Deus não o considera como justo. Então, se Jó está orando, está clamando a Deus e Deus está em silêncio, no entendimento de Eliú, é porque ele está em pecado, ele está em falha, ele está com alguma transgressão. E por ele não confessar com esse pecado de orgulho, de soberba, Deus não responde. Ou até Deus está falando e ele não está observando. Olha ele ali falando, né? E ele não está dando ouvido. Então, sendo assim, o conselho que Jó devia era escolher o caminho para o perdão, que era confessar, deixar de ser orgulhoso e confessar. Em resumo, o capítulo 35, ele vem falando sobre isso. Agora nós entramos no capítulo 36, que é o quarto discurso de Eliú. O 36 e o 37 são interligados, é o quarto discurso dele. Então, nesse capítulo 36, percebemos que Eliú está ainda mais presunçoso. Nós vamos notar que ele chama a atenção dos ouvintes. Parece que as pessoas que estão ali à sua volta parece que estão um pouquinho inquietos. Então, ele estava se vangloriando do seu conhecimento que vinha do céu. É isso que ele está falando aqui. Queria defender Deus. E segundo Eliú, Deus é grande e Jó um ignorante. Os ímpios estão destinados a um fim mau, mas os inocentes têm seus direitos preservados. E no caso de Jó, não é o que parecia. Então, é isso que ele está dizendo. Desculpa. Deus envergonha os soberbos e os faz enxergar seus pecados. No caso, ele está dizendo, se referindo isso a Jó, que Jó está sendo soberbo, tá? Então,
Eliú, ele se acha como, ele age como um advogado mesmo de Deus, né? Então, a questão dele aqui, que ele vem falando que o sofrimento que Deus imputou ao homem é uma forma pedagógica, uma forma de ensinar algo para que ele se volte a Deus, que ele se diminua. Sim, existem casos, histórias e histórias. Cada caso é um caso. Nós não podemos levar o testemunho de um para outro. Mas nós já podemos, como seres humanos, aprender com os nossos erros e podemos aprender com os erros dos outros. Então, se eu estou vendo alguém caindo num buraco, eu não vou cair, porque eu não vou passar por ali e vou cair no buraco também, porque eu estou vendo o erro que meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha mãe cometeu. Eu vou evitar. Então, nós podemos aprender com os nossos erros e os erros dos outros. Nós somos dotados de livre arbítrio. Isso que as pessoas não compreendem. Por mais boa que a pessoa seja, a gente fala assim, mas fulano é tão bonzinho e está passando por isso. O sofrimento não é para nos matar, tá? O sofrimento é para nós nos aperfeiçoar mais como seres humanos, para se aproximarmos mais de Deus. No capítulo 37, ele vem falando da grandeza de Deus e sobre as maravilhas da natureza. Ele vem falando que Deus é Deus do inverno, Deus é Deus do verão, de todas as estações. Então ele vem falando que ele queria que Jó soubesse que quão pouco sabia, mas respeitasse o seu conhecimento. Ele vem falando tantas coisas da natureza, vem se engrandecendo ele mesmo ali falando, e que ele fala que de elementos da natureza que treme quando houve um trovão, que ele treme quando ele ouve um trovão e vê um relâmpago riscar o céu, né, com aquela luz forte e tudo, é a voz de Deus, que para ele a voz de Deus é como o estrondo de um trovão. A voz de Deus é como o estrondo do trovão. Note que ele é um místico, é uma pessoa religiosa, místico, e essa voz faz trovejar. Quando ele ouve aquele trovão, que ele treme de medo, e depois que ele ouve esse trovão, que vê um raio cortando o céu, aqueles relâmpagos, logo começa a chover. Então ele vê ali que Deus faz essas coisas e que nós não compreendemos. Ele vem ainda dizendo que ele faz com que o homem não trabalhe durante as chuvas, as neves. Então, Deus faz essas coisas para que o homem fique parado no seu cantinho ali, não trabalhe, as mãos deles fiquem cerradas, para que eles tenham tempo de reconhecer as suas obras. Deus dá alimentos aos animais e abrigo durante as estações de escassez, ele vem falando. Deus tem o controle das estações, de todas as estações. Tudo isso é a manifestação do seu poder para corrigir ou fazer o bem. Então ele acha, no entendimento dele, que Deus usa essas estações para que o homem, no momento de neve, que está chovendo muito, não tem como ele plantar, não tem como ele fazer nada, que é para ele se voltar para Deus. Então ele o queria, na verdade, é que Jó soubesse quão pouco ele sabia, mas que respeitasse o seu conhecimento. Então ele inicia uma série de indagações a Jó sobre as maravilhas de Deus, através da natureza. Se Jó é tão sábio, poderia ensinar a todos ali como se aproximar de Deus, que é tão grande, se eles estavam em trevas. Como que o homem pode se aproximar de Deus? Isso não seria apropriado. Se o homem não consegue olhar para o sol, olha o que ele diz, se o homem não consegue olhar para o sol, como é que ele ia ficar frente a frente com Deus? Ele está indagando isso para Jó. Ele está dizendo que Deus é inacessível e que Deus não olha aqueles que são sábios. Ele nem, coitado, não está nem se enxergando. Ao seu próprio entendimento, o que indica uma indireta para Jó. Ele está jogando uma indireta para Jó. Você está se achando sábio? Você é o homem mais sábio? Você é o homem mais rico do mundo? Na teologia de Eliú, é incompleta. E é distorcida e meio confusa em algumas horas. Ele não admitia que Deus permitia que um justo sofresse. Ele não admitia isso de forma alguma, né? O que dizer então dos mártires? Paulo, todos os discípulos e tantos outros nesse mundo aí de meu Deus, que tem sofrido por causa do amor ao Evangelho, tem visto suas esposas, seus filhos sendo mortos, decepados, violentadas. Então,
Nós temos que entender que Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio. Não tem prazer, Ele quer que todos cheguem à salvação. Mas, infelizmente, o príncipe desse mundo está em atuação. Tá? Está em atuação. Então, sobre Deus, ele diz ele diz até algumas verdades da soberania de Deus. Deus é soberano mesmo. Mas tudo não passava de teorias, porque ele não tinha a prática. Assim como Jó, tanto que ele vai dizer no final que ele ouvia. Agora ele conhecia, porque ele passou tudo e teve um conhecimento, uma intimidade maior com Deus. Então, ele não é diferente dos demais. De uma forma ou de outra, todos nós somos provados. Deus conhece as nossas limitações. Por mais intelectual, sábio, cheio de conhecimento a pessoa seja, ela nunca vai saber tudo sobre Deus. Nosso Deus, ele se importa sim para que nós compreendamos, ele conheçamos ele. Nós temos que chegar mais a Deus, mais próximo das Escrituras para conhecer o Senhor. Na teologia de Eliú, o sofrimento de Jó não era um castigo, ele já não via dessa forma, mas um refinamento da justiça de Deus. Porque ele está ali, a visão de Eliú é que Jó está com um orgulho, com a soberba. O sofrimento desperta a sua própria imperfeição. Então, no sofrimento, o homem começa a ver o quão pequeno ele é. Ou seja, não é um fogo da destruição, mas um fogo que refina o ouro de sua bondade. Não é punitivo, mas é um curativo. Uma coisa é certa, Eliú não conhecia a misericórdia de Deus. Deus abençoe você, seu ministério, a sua casa, a sua vida. Que tenha uma semana debaixo das bênçãos de Deus. Que nos vemos, no próximo vídeo, assim, querendo Deus, aqui no Resumo EBD.